você vê o povo maltratado, humilhado, pobre, feliz. Quando eu ia, 64, foi no Parque Antártica. Você ficava junto às torcidas, sabe? Você viu uma diferença do torcedor do Corinthians no estádio, foi a primeira vez que eu fui no estádio. Era uma diferença, era você bater os olhos e ver como é diferente um corintiano de um palmeirense. E olha que o palmeirense, na minha opinião, é o que é o mais próximo do Corinthians, né? É o torcedor mais com quilômetros de distância, mas eles têm um amor, eles são... Por isso que a gente tem essa rixa maravilhosa, linda. Eu acho linda essa rixa. Com o Palmeiras, e não com aquele timinho lá do Morumbi, que é outro esquema, eles é outra coisa. O Palmeiras, eu sempre digo, eu respeito mais o Palmeiras até que é o nosso maior rival. Eu ia muito no Morumbi e saía, por isso que o meu cabelo é branco, né? Porque a gente ficava sentado aqui e a torcida do São Paulo jogava pó de arroz. Pó de arroz. E que não neguem, jogava pó de arroz, pô. Nada contra também, né? Mas a torcida do São Paulo sempre foi meio elitizadinha, meio assim e tal. E ele jogava pó de arroz, sim. Não, a gente não joga. E também nada contra jogar pó de arroz. Legal, jogar. E você saía tudo lá, é sério, ó. Fiquei cabelo branco por causa disso, tanto pó de arroz que eu levava lá. Todo mundo fala, a locadora é sua maior paixão? Lógico, tirando filhos, netos, mulher e tal. Não, a minha maior paixão não é a locadora. E olha que eu amo isso aqui, mas eu amo de morrer por ela. A minha maior paixão é o futebol. E eu sou goleiro. Nasci em 6 de abril, sou goleiro. Há 52 anos eu jogo no mesmo time, que é o Lestinho aqui da Água Rasa, Moca. E quando eu entro lá, eu lembro de Ado, um dos maiores goleiros que eu vi jogar, o goleiro que saía da área, Ado, 1970, que era para ser o titular, e jamais o Félix. Lembro de Ronaldo, cara, o corintiano mais maluco, mais louco, roqueiro, loucão, maravilhoso, apaixonado pelo Corinthians. Carlos, que era o oposto do nosso Ronaldo, que era um goleiro a la Dida, né? Que é o goleiro mais quietão, tranquilão. Eu não gosto desse tipo de goleiro. Eu gosto do... E o Cássio, que é a soma de tudo isso. É a última locadora de bairro de São Paulo, tá? Onde a gente faz shows de rock, MPB e jazz. Quem vem aqui, eu já classifico como corintiano automaticamente, porque é uma pessoa de bom gosto, é uma pessoa que conhece cultura, que sabe o que é resistência, sabe o que é sofrimento, porque aqui a gente sofre pra caramba, é que nem um torcedor do Corinthians, a gente sofre. Mas eu gostaria de um filme do Glauber Rocha sobre o Corinthians. O Glauber, ele tinha uma coisa no filmar, ele ia filmar lá no Parque São Jorge, de repente tem uma pessoa ali que tá cantando, opa, ele vai naquela pessoa, vai querer saber Então ele não teria roteiro, e o Corinthians é um time que não tem roteiro. A minha mãe tinha 50 anos quando eu nasci. A primeira palavra que eu falei, segundo, eu não lembro, óbvio, mas foi gol. Eu vi um cavalo e falei, gol, gol. Essa é a informação que eu tenho da família. Olha já o futebol aí. Eu nasci numa rua onde a gente jogava muito futebol, desde 3, 4, 5 anos já me chamavam para jogar bola. Essa rua não tinha tantos corintianos, porque era na Moca. A Moca, Palmeiras, italiano e tal. As influências que eu tive, o primeiro jogo que eu assisti foi Corinthians e Palmeiras, levado por um palmeirense. E esse eu lembro que foi em 64, então eu tinha 8 anos. Vi o meu time perder de 5-1 e vi Luizinho jogar. O Luizinho, aquele que sentava na bola. Então eu tinha muitas possibilidades de, naquela formação de 6, 7 anos de idade, que é quando geralmente você não quer torcer para um time que só perde, né? E nessa época o Corinthians só perdia, era o faz-me rir. Porque o Corinthians é aquilo lá que já é muito falado, né? A torcida, o Corinthians é torcida, né? Em primeiro lugar, e o clube em segundo. E os outros times geralmente é o contrário, é o time e a torcida. Mas olha como isso emana, né? É uma coisa que é que nem uma rosa, você sente o perfume de longe. E isso acho que já veio ali na raiz do nascimento, e eu sempre com uma visão muito anti tudo que estava ali no consenso, que era o quê? A religião forte, a ditadura forte, tem que matar. Por que tem que matar? Bandido bom é bandido morto. Por que bandido bom? Bandido bom seria aquele que não se tornasse bandido se a gente não permitisse, porque todos nós somos os culpados de ter os bandidos. Eu me sinto culpado. Né? O bandido existe por causa de uma sociedade hipócrita. E lá na nossa... E depois vem Sócrates, né, gente? Vem a democracia corintiana, numa época que quem ouve hoje a democracia corintiana não vai entender. Porque você tem que voltar no contexto histórico. Tá tudo lá. Lá nosso time não é aquele que preza, que faz alguma alegoria, que Deus ajudou, que não sei o quê, que não. O nosso time é raiz, é povão.
é democracia acima de tudo. E democracia é tudo. É você querer ser religioso? Vai ser religioso. Mas a gente não vai fazer dessa religião, não vamos apoiar a família, a tradição e essa porcaria toda que tem por aí. Não, é o time que vai lá, faz barricada, aqui não, é o time que briga. Mas isso também, na minha opinião, é o seguinte, é quase que natural, é que nem a locadora. A locadora existia uma em cada esquina. Hoje existe uma igreja em cada esquina e uma locadora aqui, outra lá. E aqui em São Paulo, só eu nas periferias. É a última locadora de periferia de São Paulo e mais 3 fora da periferia. E hoje você vai no estádio, a diversidade não está tanto lá. Ela está lá porque os brancos que estão lá, os ricos que estão lá, com certeza são pessoas que têm carinho e têm respeito pela situação social das pessoas menos privilegiadas. Eu não tenho dúvida disso, senão não seria corintiano. Então, existe sim uma aura lá dentro do estádio de acolhimento, mas não estão os acolhidos lá. Lá está. E isso perde um pouco. Mas mesmo perdendo um pouco, a essência está lá. Ali quem está lá é corintiano mesmo, é pessoas que têm um carinho muito grande pelo social, tenho certeza disso, e amo o Corinthians, e amo o branco e amo o preto. E a partir de 65, 66, eu ia para ver só um jogador, que foi o maior jogador que passou pelo Corinthians, e isso só poderá falar quem viu. Quem não viu vai falar Marcelinho, maravilha, monstro, mas foi Roberto Rivelino. O Roberto Rivelino eu ia para ver, ele jogava antes. Eu ia com os meus amigos e para ver o Rivelino jogar, e às vezes no aspirante só. Né? Muita gente saía do aspirante e ia embora, porque para ver o extra jogar era ver o time perder, e tinha gente que não aguentava e ia embora. Nessa época, era uma época bem diferente da torcida. Quem ia era o povão. Eu sempre fui contra ao estádio novo, né? Para mim, era o Pacaembu tinha que ser nosso, Central já era a nossa casa. Legal, bacana, neoquímica e tal, mas se fosse para 80 mil pessoas, aí você ia ter o povão, a classe média e a classe rica, que foi uma obra de cariocas, né? Os engenheiros são cariocas, é que nem o nosso governador, o cara é carioca, pô. O que ele tem de São Paulo? Ele sabe que existe Sapopemba? Não. Então, que outra? Geralmente o carioca não tem o menor carinho pela gente. Não tem. E aí, quando esse engenheiro veio com a maquetezinha lá, para 40 e poucas mil pessoas, eu falei, peraí, aqui é Corinthians, aqui não é Juventus, aqui é Corinthians, poxa. Aqui não é o Santos, que 12 mil já tá bom, aqui é o Corinthians. Eu não... Tudo bem, o Pacaembu também não cabia mais que isso, mas para que sair de um lugar de 30 e poucas mil para ir para 44 mil? Então o nosso estádio perdeu muito, é lindo. A nossa torcida é a mais linda que existe, acho que no mundo, inclusive. É linda, é maravilhosa, é apaixonante, mas você vê muito pouco o povão, ele não tem condição de entrar lá. E isso, por um time democrático, né, como é o nosso, é triste. É triste, porque se uma pessoa que ganha um salário mínimo conseguir uma vez por ano assistir o jogo, é o máximo. Ele vai juntar o dinheiro para ir uma vez só. Então, lógico, tem a televisão, tem outras formas de ver, mas nada é que nem o cinema. Cinema é uma coisa, você assistir no celular é outra. Então, nunca deixem de acreditar no Corinthians e essa alegria que a gente tem, ela já vem de lá de 1910 e vai continuar para sempre. E ela continuando para sempre, com certeza nós vamos ter o maior time do mundo, que nem é a nossa maior bandeira. A nossa maior bandeira é ser corintiano, o resto é resto.